Porque, por exemplo, o Santos contratou veja só a situação do Santos. O Santos contrata o Cavalheiro em julho desse ano. O Santos pagou $1.600.000, se é que pagou. Eu não acredito que pagou nada. É mais um calote, eu não sei. O Santos pagou $1.600.000 por 50% do passe do jogador, pelos direitos econômicos, tá? O contrato do Cavalheiro é de 4 temporadas. Quando o Cavalheiro chegou, o Marcelo Teixeira classificou o jogador assim, isso aqui eu tô vendo no site da CNN. Cavalheiro, um jogador rápido, agudo e letal nas finalizações. Você conhecia o Cavalheiro? Ele é isso que o Marcelo Teixeira falou. E eu duvido que o Marcelo Teixeira tinha ouvido falar do Cavalheiro. Embarcou no conto de fadas desse scout do Santos que é horroroso e que todo mundo deveria ser mandado embora. Porque esse scout do Santos é ruim. Não aparece um jogador que a gente... maneira de falar, né? Indicaram o Cavalheiro, ruim. Brahim, ruim. Esses jogadores... tem até um filme interessante chamado Moneyball, que mostra que a estatística pode te levar a contratar jogadores baratos no mercado e você montar um time muito competitivo. Competindo com essas equipes que têm muito dinheiro, no caso Flamengo e Palmeiras. Só que o departamento de estatística do Santos, o Scout, é muito ruim. É muito ruim. Então os caras indicam o Cavalheiro, os caras indicam o Bilal Brahim, indicam um monte de jogador ruim. E o Santos contrata, e depois que contrata, faz contrato longo, que aí já é um problema do Marcelo Teixeira, não é mais o problema do departamento de estatística, como é o caso do Cavalheiro. O contrato de 4 anos. O Brahim, perdão, gente, tem contrato com o Santos até o final de 2026. Até o final de 2026. E dizem que ele ganha cerca de R$700 mil por mês. Que é um europeu. Tudo bem, ele é argelino e tal, mas ele nasceu na França e tal, e jogava no futebol francês. Isso aí, quando o cara transforma em euro, que é o dinheiro que ele costumava ganhar, não é grande coisa, mas para nós porque o euro é muito caro. Então, o departamento de estatística do Santos indica esse tipo de jogador. Esse tipo de jogador. Aí o Marcelo Teixeira vai, dá 4 anos de contrato pro Cavalheiro, 1 ano e meio de contrato pro Brahim, e tem que pagar. Aí fala assim, o Santos precisa se livrar do Cavalheiro e do Brahim. Beleza, precisa, mas de que jeito? É só chegar pros caras e falar assim, tchau, não quero mais vocês aqui? Não, você tem um contrato. Você tem um contrato. Como é que você vai quebrar esse contrato? Ou você paga uma multa, ou você faz um acordo, ou o jogador é negociado. Mas enquanto isso não acontece, você não tem o que fazer. É aquela história que o jogador senta no contrato. Como eu disse para vocês, o cara falou para mim, o empresário, esses contratos que o Santos assina com os jogadores são mega cena. O que faz o cara? O cara senta no contrato. Óbvio, qualquer um faria. Qualquer um faria. Agora, o culpado é o jogador? O fulano de tal não quer sair do Santos porque ele sentou no contrato. Mas quem deu o contrato foi o Marcelo Teixeira. Foi o Marcelo Teixeira, que continua presidindo o Santos com a conivência do Conselho Deliberativo, que é capitaneado pelo Fernando Acauí, que é funcionário do Marcelo Teixeira na Universidade de Santa Cecília. É incompatível. Incompatível. Entendeu? No começo do ano, o Santos contratou o Tiquinho, pagou 3 milhões de euros. Não pode. Um jogador que vai completar 35 anos agora em janeiro. Quando ele contratou, ele tinha 34 anos. E o Santos ofereceu para ele um contrato de 3 anos. Ele tem mais 2 anos de contrato. Eu gostei do Tiquinho na época? Claro que eu gostei. Óbvio. Agora, você tem que saber negociar o contrato. Fala, Tiquinho, você tem 34 anos. Eu não posso te dar um contrato de 3 anos. E não posso te pagar R$1.300.000 por mês. Por isso, se não me pagar isso, fico no Botafogo. Então, obrigado. Não contrata. Não contrata. Mas aí vai. Porque o Tiquinho tinha um nome, e tem, agora já caiu muito, né? Dentro do futebol brasileiro e também fora do Brasil, que a gente imaginava que fosse chegar no Santos e jogar o que ele jogou no primeiro ano dele no Botafogo. Sormani, mas no segundo ele foi mal. Foi mal, é verdade. Perdeu a posição pro Igor Jesus. Mas muita gente comentou que o grande problema dele foi o fato de ele ter perdido o pai. Ele se deprimiu e caiu de produção. Então, legal, contrato do Tiquinho, ótimo. Agora, o que não pode é pagar 3 milhões de euros pelo Tiquinho. O que não pode é dar um contrato de 3 anos para um jogador de 34 anos. O que não pode é pagar R$1.300.000 por mês para um jogador desse, de 34 anos. Então veja que o problema não está no jogador. A gente fala e cai sempre no mesmo lugar. Nesse círculo vicioso que é o comando do Santos, no caso aí o Marcelo Teixeira.
Entende? E eu tô até pegando aqui mais coisas que eu anotei aqui para vocês. O do Mike eu já falei, do Tiquinho também. Enfim, gente, aí eu leio também, o Santos vai contratar um volante. O lateral direito. Se o Mike sair, estavam falando no tal do Eros Mancuso. Você já ouviu falar do Eros Mancuso? Jogou no Fortaleza, 6 meses. Eu nunca tinha ouvido falar nele. Nunca tinha ouvido falar nele. O Fortaleza pagou $1.600.000 para contratar esse jogador que era do Estudiantes. Um jogador de 26 anos. 1,67 m de altura. Para zagueiro, para lateral não é bom, porque sempre tem a bola que vem do lado oposto. Você, por exemplo, ele é um lateral direito. Você pega um atacante como o Guilherme, que tem no jogo aéreo também uma das suas forças. O jogador, quando o lateral abre para fazer o combate fora da área, o quarto zagueiro vai para a lateral, o zagueiro central ocupa a posição do quarto zagueiro e o lateral direito ocupa a posição do zagueiro. Entendeu? E o cara que faz a beirada pelo lado direito volta para fazer o lateral direito. Tá? É aquele movimento que é natural, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Agora, você tem um jogador de 1,67 m de altura, você pega um atacante que nem o Guilherme pela frente, o cara cabeceia e faz o Bruno Henrique, pronto. Que joga pelo lado esquerdo, em cima do Eros Mancuso. Não dá. Não pode. O Vojvoda aqui, Vojvoda, você não... Ok, beleza, cara, mas não vamos contratar. Não vamos contratar. Não, o jogador, se ele chegar aqui a custo zero e você pagar o salário dele, beleza, pode vir. O Santos não tem dinheiro para esses caras. Aí ele também que o Santos precisa de um volante. Como que o Santos precisa de volante, gente? O Santos tem o Arão. Nossa senhora. Depois que ele resolveu o problema dele de panturrilha, ele entrou no time e não saiu mais. E joga um futebol altíssimo, de altíssimo nível. O Santos tem o Arão, o Schmidt, que cresceu muito com o Vojvoda, o Rincon, que ainda tem um contrato até o final do ano que vem, que é uma alternativa, e tem o Zé Rafael. Você vai contratar volante para quê? Sem contar, aqui na base, ele tem o Ian, que pode fazer essa função. Joga na meia? Joga na meia. Então, pra que o Santos, um time endividado, que não tem dinheiro, vai contratar um volante? Não precisa. Porque eu volto a dizer pra vocês, com esses caras que tem aqui, eu acho que esse time, fazendo uma pré-temporada com o Vojvoda, que já se mostrou competente, e é mesmo, esse time vai render mais em 2026. Vai ser o segundo ano de trabalho desse time. O que não pode é todo ano jogar mal, manda embora. Jogar mal, manda embora. Jogar mal, manda embora. Jogar mal, manda... Não, você nunca forma um núcleo. Você nunca tem uma espinha dorsal. Você nunca tem um esqueleto. Então você precisa disso, gente. Volto a dizer, eu não acho o elenco do Santos ruim. Não acho. Não acho. Eu acho que se esse time ficar... E alguns jogadores têm que sair, óbvio.